Vamos ensinar a igreja. Ninguém sabe. Irmãos, vamos ficar em pé? Eu vou chamar as meninas para nos ajudar com a coreografia. Olha, vocês não vão olhar para mim, tá? Vocês vão olhar para ela. É elas que sabem fazer a coreografia certinho. É bem assim a nossa musiquinha. Vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Fácil, né? A gente só tá ensaiando. Agora eu quero ver vocês. 1, 2, 3 e... Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Não tô vendo ninguém parando e olhando. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Ô, irmão, peraí. Vamos acender essa luz. Não tô conseguindo ver ninguém aqui. Ninguém tá fazendo. Agora eu quero ver, hein? Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Bom, para ensaio tá ótimo, agora é para valer. Vocês olhem nela, hein? E eu tô olhando para vocês. 2, 3 e... Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. Eu vou parar e não vou duvidar. Em sua palavra eu vou confiar. Eu vou parar, olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou olhar. Eu quero ouvir. Agora é só vocês que vão cantar. Eu vou parar. Eu quero escutar, mas bem alto. Ó, eu vou começar agora com vocês. Eu vou parar, Olhar, seguir a Jesus. Eu vou parar, eu vou olhar, eu vou seguir a Jesus. Eu vou parar. de novo. Eu vou parar. Eu vou parar.
pode aplaudir? Pode ficar aqui, peraí. O que nós fizemos aqui foi apresentar para você a equipe que vai estar na EBF. Essa música, na verdade, é para as crianças. Essa música é para os pequeninos que estão aqui. Hoje, como está frio, os pais às vezes deixaram os pequenos em casa. Os meus, por exemplo, já ficaram difíceis de vir hoje. Tem outros que não puderam estar, mas tem os pequeninos aqui. Cadê as crianças da igreja? Eu quero dizer para vocês que está chegando a EBF e essa turminha aqui vai estar lá com essa música, muitas outras. O que a gente queria para você essa noite é apresentar a nossa equipe que estará lá na EBF nos 3 dias. Então, papai e mamãe, vai ter música, vai ter coreografia, vai ter dança. Eu queria que você, por favor, fizesse a inscrição do seu filhinho, da sua filhinha, o mais rápido possível. Por quê? Porque as vagas estão acabando. E nós aí estamos hoje no dia terça-feira e já temos aí no máximo mais 20 a 25 vagas. Então já está encerrando de tudo aquilo que a gente planejava. Hoje é o seu dia para fazer isso, tá bom? Então eu quero agradecer a nossa equipe. Eles estão preparando novas coreografias, novas músicas, que vai acontecer já na semana que vem com a nossa EBF, quarta, quinta e sexta-feira, tá bom? Então, criançada, fala para o papai, para a mamãe aí, já fez minha inscrição? A inscrição é de R$20 por criança pelos 3 dias. Mas se o seu filho ou a sua filha não puder ir, não puder pagar, não tem problema. É só você chegar na nossa coordenação e falar, olha, eu quero fazer a inscrição da minha filha, do meu filho, mas eu estou sem condição de pagar 2 inscrições, a inscrição da minha filha, e eu queria poder participar. Sem problema nenhum. A gente quer que todas as crianças participem e estejam presentes conosco também, tá bom? Então, antes de você se assentar aí, eu queria que você comentasse com pelo menos umas 15 pessoas nessa noite mais fria e dissesse, não para não, tá bom? Que nem o pessoal parou. Não para não, tá bom? Obrigado, tá, gente? Sejam bem-vindos, irmãos, na nossa Terça da Esperança. Nós ficamos muito felizes de poder receber vocês aqui, a gente poder ter um tempo de oração, um tempo para abençoar a nossa semana, para fazer as nossas campanhas de oração. Inclusive, você que quer fazer a sua campanha de oração e você nunca veio na Terça da Esperança, nós fazemos o seguinte, todas as terças nós começamos uma nova campanha. Uma campanha por alguns assuntos da nossa vida especial. Pode ser pela vida emocional, espiritual, física, familiar ou material. São 5 temas que você pode escolher quando você pega esse cartãozinho. E aí você vem durante 7 semanas e faz uma campanha de oração, um propósito de oração, onde você se coloca na presença do Senhor para dizer, Senhor, eu quero uma bênção especial na minha vida espiritual, física, familiar, em alguma área. Meu Deus, já começou o microfone já cedo? Jesus. E então, familiar, material, e você pode colocar qualquer coisa, qualquer situação na presença do Senhor. Você pode começar a sua campanha de oração hoje, tá? E eu queria convidar você a fazer isso. Inclusive, eu tenho um convite especial para fazer a você no final dessa celebração. No final não, nossos avisos daqui a pouquinho. Deixa-me passar, você pode entrar no site da nossa igreja. Você que ficou de pegar aquele roteiro de celebração familiar, lembra? O roteiro de culto infantil. Nós desafiamos a igreja a fazer um culto em casa, com seus familiares, seus filhos, papai, mamãe, a mamãe e filhinhos. Então nós queremos que você possa entrar no nosso site e ali você possa acessar e ter ali o nosso roteiro para o culto familiar. Está bem escrito, é só entrar no site e você vai ter lá, roteiro para o culto familiar, e você pode tirar, imprimir e seguir lá na sua casa, tá bom? Próximo aviso, batismo infantil. Você que ainda não deu um nome para o batismo infantil, você pode procurar a Isabela Santa Rosa ali no final do nosso... seu nome para Isabela, e depois que você der o seu nome, nós vamos marcar uma reunião para conversar com você. Outro aviso é que nós estamos aqui na nossa viagem missionária. Você já tem dado o seu nome, e você que ainda não deu, a gente vai marcar uma reunião para conversar sobre isso. Ainda hoje você pode fazer. Outro aviso, reunião de liderança, essa já passou, foi ontem à tarde.
E essa daqui é para você jovem. Vai ter um acampamento de jovens e adolescentes. Vai acontecer no dia 3, 4, 5 de novembro. E por que a gente está divulgando agora? Para você ter a possibilidade de fazer o parcelamento em até 4 vezes. O valor é de R$150, parcelado em 4 vezes. Isso inclui transporte, porque é fora da cidade, alimentação, hospedagem e um tempo maravilhoso que nós vamos ter com nossos adolescentes e jovens naquele lugar lá, tá bom? Próximo aviso, nós temos uma vigília nessa próxima sexta-feira agora. E eu queria convidar você que quer participar, nunca participou. Se o tempo estiver bom, nós vamos ao monte. Se estiver chovendo, a gente fica aqui no nosso templo. Mas se você ainda não participou de uma vigília e gostaria de participar conosco, a saída do templo é às 21 horas. Quem pode participar? Quem quiser orar, quem quiser buscar a presença do Senhor. E outro aviso, novos intercessores, mutirão. O que é isso aqui? Todos os anos nós fazemos um mutirão do amor, dependendo da necessidade da nossa assistência social da igreja. Então, hoje nós queremos desafiar você a contribuir conosco com alimento. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai na sua casa buscar o alimento. Você não precisa trazer a semana que vem, nem no outro domingo. Não, nós vamos até a sua casa nesse sábado, no dia 8, e nós vamos em 2 horários. Ou entre as 9 e as 11 da manhã, ou nós vamos entre as 14 e as 16 da tarde. Então, você tem 2 horários para dizer, eu quero contribuir, para que a gente possa então equipar o nosso setor de assistência social e entregar mais cestas básicas, porque muitas pessoas precisam e às vezes nós não podemos atender pelos recursos que nós temos aqui. Então, se você quer participar do Mutirão do Amor, nós vamos à sua casa sábado buscar o alimento. E como você pode participar? É o seguinte, nossa equipe vai passar a entregar um papel para você, você vai preencher e depois, junto com o dízimo e oferta, você vai depositar nessa urna aqui à frente. Depositando na urna, nós faremos então a coleta no próximo sábado, lá na sua casa, no horário que você agendou. Então eu quero desafiar você que quer participar do Mutirão do Amor, você pode doar desde 1 quilo de sal até uma cesta básica, ou até fazer uma coleta no seu bairro, o que você quiser fazer para nos ajudar. Então, se você quer participar do Mutirão do Amor, quer receber uma visita da sua casa para buscar esse alimento, nossa equipe dos homens vai procurar você no sábado. Fique em pé, por favor. Você quer participar do Mutirão do Amor? Se coloque em pé agora, por favor. Nós vamos entregar para você um papel. Pode ficar em pé, isso. Nossa equipe vai entregando papel e caneta e você preenche seu endereço, seu telefone. Pode ficar em pé, tá bom? Se você recebeu o papel e a caneta, você pode se assentar para ir preenchendo devagarzinho. Mas nós vamos até a sua casa para buscar esse alimento, para que a gente possa participar e abençoar muitas famílias carentes que são necessitadas e que precisam também de um alimento. E se você tem na sua casa, que bom poder doar. Repito, desde 1 quilo de sal até uma cesta básica, nós vamos até a sua casa para buscar. Pastor, mas é só um pacote de bolacha. Não tem problema. Se nós pegarmos 70 pacotes de bolachas, nós podemos incrementar todas as nossas cestas básicas aqui, tá bom? Então, durante toda essa celebração, você não precisa se apressar agora, a urna vai estar aqui à frente, durante o louvor você pode vir, durante as orações, você pode vir à frente e depositar seu papelzinho aqui na frente, que depois nós vamos coletar e vamos até a sua casa no sábado, para buscar juntamente com a nossa equipe, Homens com Propósitos, tá ok? Último aviso, vai começar terça-feira que vem, uma nova série de mensagens chamada A Virada. Eu queria desafiar você a não vir semana que vem, sozinho. Eu queria desafiar você a não voltar semana que vem, só você. Que você viesse com alguém que você sabe que está precisando de uma virada. Eu quero desafiar você a começar uma campanha a semana que vem, que esse tema, a virada, vai perdurar durante 7 semanas. 7 semanas nós vamos falar sobre situações impossíveis que Deus pode transformar. Por isso, a virada, com Jesus, tudo pode mudar. Então, você conhece alguém que precisa ouvir isso? Você conhece alguém que precisa de uma virada em sua vida, financeira, emocional, espiritual, uma pessoa que precisa de uma mudança? Terça-feira que vem é a primeira da nova série de mensagens. Hoje nós encerramos com Josué e a semana que vem nós começamos com esse tema. Então, está desafiado, está desafiada. Espero você com alguém que precisa ouvir sobre a virada em sua vida e que vai receber de Jesus uma transformação especial. Certo? Então são esses os avisos e eu queria que você pudesse participar de tudo conosco aqui na nossa comunidade. Vamos ficar em pé. Se você hoje veio preparado para contribuir financeiramente, eu quero que você faça isso com muita alegria, com muita dedicação, sabendo que Deus é dono do ouro e da prata e o que você faz é administrar para a glória dele. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo de celebração. Nos guarde, nos proteja, nos abençoe enquanto cultuamos o teu nome.
que toda obra do inimigo, maligna, satânica, ó Deus, feita ao nosso redor ou de redor, seja cancelada, porque nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. E ao adorarmos o Senhor essa noite, ao celebrarmos o seu nome, as cadeias cairão e o teu nome será glorificado. Recebe, Pai, os dízimos e as ofertas, a adoração da tua igreja, recebe a contribuição de fé e recebe o nosso coração em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente e devolver a sua contribuição. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver, oh, pela fé, pela fé. Muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado, em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado em ti, Jesus. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz. Se você crê nisso, declara esse refrão, Senhor. Não há muralhas que ficarão de pé. É tudo pela fé, meu irmão. Eu estou firmado. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Declare ao Senhor. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Eu estou firmado. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé. Aleluia. Crianças de 3 a 8 anos, por favor, venham aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Crianças de 3 a 8 anos.
Convidar o Marquinho que vem aqui à frente também, por favor. E aproveitar também e chamar a Márcia, que venha junto com o Marquinhos. Nós queremos orar, porque a Márcia e o Marquinhos hoje estão completando 20 anos de casado. Então a gente vai aproveitar e abençoar. Cadê o Marquinhos? Olha lá ele lá. Chegando a isso. O pastor João vai fazer essa oração pelas crianças, abençoar a Márcia e o Marquinhos. Domingo foi o meu dia de completar 12 anos de casado. O Marquinhos gostou da ideia, falou: pastor, ora por mim também, terça-feira é meu dia. E daí então, parabéns, tá? Deus abençoe, nós vamos orar pelas crianças e pelo casamento de vocês também. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelas nossas crianças e rogamos que teu Santo Espírito esteja abençoando-as neste momento de aprendizado da tua palavra. Abençoe as ministradoras, ó Deus, que elas tenham também a unção e a direção do seu Santo Espírito. E o nosso coração também se alegra, Pai, pela vida do Marcos, pela vida da Márcia, Senhor, por mais um ano de vida que eles completam diante do Senhor, diante do altar do Senhor, vida conjugal, Pai. Louvado seja o teu santo nome, Deus, por todas as experiências que teus filhos passaram diante do Senhor. E nós te agradecemos porque o Senhor os tem perseverado neste propósito de servir também através da sua casa. Rogamos que o Senhor os abençoe, Senhor, que o Senhor continue confirmando, que teu rosto se resplandeça sobre eles, ó Deus, que a tua paz, a tua graça, a unção do teu Santo Espírito esteja com eles nessa jornada de fé conjugal, ó Deus, de vida com o Senhor. Rogamos que abençoe seus filhos, para que eles a cada dia sintam realmente que vale a pena caminhar ao lado dos seus pais junto com o Senhor, ó Pai. Abençoe a sua família, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas aí, né, para o nosso irmão, parabéns, Deus abençoe. Os intercessores podem vir aqui à frente, nós vamos orar por você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, segunda, terceira e quarta semana de campanha, vem aqui à frente, enquanto nós cantamos essa canção, nossos intercessores vão orar por você. E você que está no seu lugar e não virá agora, aproveite para adorar ao Senhor, use esse momento para buscar a Deus em pé juntamente conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá o fim e aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo
a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, eu te louvarei, eu te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, eu te louvarei, eu te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Amém. Você pode se sentar, por favor? Som. Pode dar um pouquinho mais para mim? Nós estamos encerrando a nossa série de mensagens que falamos sobre Josué. É óbvio, né, queridos, que nós temos muito mais palavras para falar sobre Josué. É inesgotável de lições, de aprendizados, de experiências que a gente pode tirar do livro de Josué. Nós chegamos até o capítulo de número 10 e nós temos aí vários capítulos para andar pela frente. Josué vai até o capítulo de número 24. Então eu queria que você fosse desafiado a ler na sua casa alguns outros aprendizados de Josué. Hoje nós vamos chegar no capítulo 10 e vamos encerrar a nossa série de mensagens para que a gente possa abordar uma nova temática para você aqui na terça-feira. E hoje eu queria falar sobre a oração, porque Josué é um camarada que ora e ensinou o poder da oração, o caminho da oração e a estratégia da oração. Oração, aliás, é o que move a terça da esperança. É o que nós fazemos aqui toda terça-feira. É orar por você. É buscar a Deus em favor da sua vida. É ser um companheiro de intercessão. É dizer, Deus, abençoe essa irmã, abençoe esse irmão, visita com poder. Nós confiamos e juntos bombardeamos o céu dizendo, Senhor, tenha misericórdia de nós e olha a nossa situação, a nossa ocasião e visita-nos com graça, com poder e com milagres. Portanto, quando nós olhamos para esse ambiente da terça da esperança, ele é carregado também de intervenções divinas, porém de atrapalhos malignos. Você que já vem no domingo, você percebe como o culto de domingo muitas vezes é leve, solto, suave, e às vezes na terça-feira você vem e vê um culto, às vezes uma celebração mais truncada, mais rígida. Isso tem a ver com o momento espiritual, com o mover espiritual do lugar. Você vê as lutas que nós temos aqui com os nossos instrumentos, às vezes, com o microfone. Como é que pode, no domingo, você usar e está tudo bem, e na terça-feira nada estar funcionando? Como é que pode isso acontecer? São momentos de batalhas espirituais, e nós usamos de oração para vencer isso aí. E não somente isso fica visível para mim como pastor, em minha comunidade, nas terças-feiras. Mas você vê isso no seu trabalho? Você sente o peso carregado? Ou melhor, você sente o ambiente carregado?
Você sente situações onde o peso vem sobre os seus ombros? Você sente situações onde parece que as coisas estão amarradas, não estão fluindo? Você sente um dia onde você entrou num lugar e viu que aquele lugar era um lugar desconfortável, angustiante? Você não sente isso também na sua vida? Eu sou capaz de sentir isso numa comunidade, mas também sou capaz de perceber isso no dia a dia. Eu queria chamar a sua atenção para que você também começasse a fazer algumas percepções a respeito da sua vida, a respeito do ambiente onde você está. Seria um ambiente leve, suave, um ambiente onde existe um fluir natural, um ambiente de paz, de harmonia, de calmaria? Ou a sua casa é um ambiente truncado, enrijecido, um ambiente parece temeroso, um ambiente angustiante, o seu trabalho, as pessoas com quem você conversa, o seu ciclo de amizades, o ambiente que você frequenta? Eu queria que você desenvolvesse a percepção espiritual, para que você entendesse que isso não está apenas dentro de um templo na terça-feira, isso se arrasta para a vida. E se o ambiente na terça-feira fica carregado, não é porque o ambiente está carregado, é porque algumas pessoas entram nesse lugar carregando esses pesos, carregando essas dores, carregando mágoas, carregando ressentimentos, carregando pecados ocultos, carregando atitudes que são totalmente contrárias à palavra de Deus, carregando experiências espirituais malignas sobre o seu coração. Então eu gostaria que a sua percepção ela fosse ampliada e aumentada do mundo espiritual, para que você não vivesse num Alice no País das Maravilhas, onde tudo é mágico, onde tudo é automático, onde tudo é fantasioso. Irmãos, nós estamos inseridos num ambiente de guerra, e a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus, de acordo com Paulo, em 2 Coríntios capítulo 10, são poderosas em Deus as nossas armas. Não dá para lutar com o inimigo, queridos irmãos, usando a nossa capacidade intelectual. Não dá para lutar com o inimigo usando a nossa poupança financeira. Não dá para lutar com o inimigo usando o nosso caráter ilibado ou o nosso caráter íntegro. Não dá para lutar contra o inimigo usando dos nossos amuletos religiosos, ou a cruz, ou a Bíblia aberta no Salmo 91. Não dá para lutar contra o inimigo utilizando os recursos da sociedade. Só se luta contra o inimigo através da oração. Só se vence o inimigo através da oração. E eu pergunto para você, você tem usado esse recurso? Ele é o primeiro recurso para você? Ou às vezes é o último recurso? Ou é recurso nenhum para você? Você está lá na sua empresa, não vende. Aí você diz, vou sair um pouco na rua, ver se eu consigo encontrar um cliente. Você roda, e não vende. Você volta para a empresa e fala, vou ligar para alguém, para ver se alguém compra. E você liga e ninguém atende, liga e ninguém compra. No final do dia você está esgotado. E eu pergunto para você, qual parte do dia você orou pela sua empresa? Você pega o seu filho que está com uma dor que você não sabe de onde vem. Aquela dor que você vai e volta, aquela febre, aquele estado febril, você leva no médico e o diagnóstico é que está tudo normal, faz o exame de sangue, está tudo normal, e volta a febre, e você leva no outro médico, e depois você volta, e depois você consulta o especialista, e aí você volta, e depois passaram-se 2 semanas, 3 semanas, a criança perdeu peso. Eu pergunto para você, qual foi a hora que você orou? Qual foi o momento que você usou da oração para abençoar o seu filho ou sua filha? Ou até para repreender uma ação maligna contra a sua casa. Entendeu? Você vai lá e coloca instrumentos de monitoramento de segurança, você coloca cercas elétricas, vídeo vigia, filmadora, você coloca situações de segurança, você olha antes de entrar em casa, você consulta o seu celular e as câmeras wireless para você poder ver se há alguma ameaça. Minha pergunta, qual foi a vez que você orou pela sua casa? Qual foi a vez que você abençoou o seu lar? Qual foi a última vez que você disse, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra? Irmãos, a oração para nós, em muitos casos, é o último recurso. Mas na maioria das vezes, é recurso nenhum. É um recurso inexistente. Sabe por quê? Porque de fato, a gente vai na igreja, de fato a gente faz campanha, mas de fato a gente acredita no que pede. A gente acredita para quem pede. Porque o poder da oração não está em quem fala, o poder da oração não está em quem prega, o poder da oração não está em quem a faz, o poder da oração está em quem a ouve, e quem ouve a oração é o Deus Todo-Poderoso que interfere na humanidade. O Salmo de número 115 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, ao Teu nome da glória somente. E diz assim o Salmo 115,
onde está o teu Deus? O nosso Deus está no céu e faz tudo quanto lhe apraz. É um Deus que interfere, que age, que se movimenta na terra. Mas será que a gente acredita nisso? Então eu queria fazer uma pergunta para você inicial. Você acredita de verdade no que você está fazendo? Você acredita no fato de vir aqui à frente e colocar sua vida no altar de Deus? Você acredita no fato de começar uma campanha de oração? Não pelo fato de receber oração de pessoas aqui especiais. Não, eles não são especiais. Mas você acredita que Deus pode intervir no seu caso? Você acredita que essa enfermidade pode ser curada por Deus? Você acredita que orar pelo seu marido pode converter esse coração de pedra? Você acredita que orar pela amante do seu marido pode tirá-la do caminho do seu marido? Você acredita que você pode orar e pedir para Deus uma obra especial na sua vida profissional, mesmo no mundo em crise financeira? Você acredita de verdade nisso? E a minha pergunta para você essa noite é: você acredita no poder da oração? Você acredita no que você está fazendo? Ou é só algo mecânico? Que você vem aqui à frente e volta para o seu lugar. Meus intercessores que vêm aqui à frente, vocês acreditam que colocar a mão sobre uma pessoa e pedir a cura, a libertação, a provisão de Deus, vocês acreditam que realmente vocês estão sendo usados por Deus para isso acontecer na vida deles? Ou às vezes vocês vêm aqui à frente e simplesmente oram mecanicamente, e oramos e abençoamos com a mesma oração todo mundo, e eles voltam para os seus lugares. Irmãos, nós precisamos acreditar no que nós fazemos. Nós precisamos ter uma fé ao mesmo tempo inocente, mas audaciosa. Por que inocente e audaciosa? Inocente porque ela não leva em consideração os riscos. Ela não leva em consideração os perigos. Inocente porque ela fala: eu vou pedir o que Deus pode me dar. Mas audaciosa no sentido de superar obstáculos, no sentido de superar os desafios, no sentido de ir além. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos de uma fé tão inocente como de uma criança. Já viu criança pedindo? Já viu que coisa mais linda? Tem um irmão que está conosco aqui na nossa comunidade, ele mandou esses dias um vídeo de o seu filho orando. E dizia: papai, eu não sei se eu falei aqui na terça ou se foi no domingo, papai do céu, abençoe papai, mamãe, mãzinha, abençoe vovó, abençoe casinha, abençoe chuveirinho, abençoe caminha, abençoe. E papai nos dê um carro novo para o papai, em nome de Jesus. Papai do céu, dá um carro novo para o papai. E ele mandou essa oração, acho que tem 4 anos a criança. Eu falei: uau, que oração sincera, que oração diferente, né? Esses dias eu encontrei e falei: e aí, a oração? Ah, pastor, já surtiu efeito, o carro está ali, olha lá que bênção, né? Uma oração inocente, uma oração sincera, uma oração que crê, porque confia de que se falar com Deus, Deus cura, Deus faz. Um dia nós estávamos cuidando do Heitor, que estava com uma enfermidade, uma febre, e aí a Ana Luísa chegou e falou assim: papai, você já orou para o papai do céu para curar o Heitor? Eu falei: filha, vamos fazer isso juntos então? E nós oramos, e ela disse: amanhã o Heitor já vai estar curado, pai. Eu falei: por quê, filha? Porque Jesus ouve oração. Eu falei: você está certa. Que fé inocente que nós perdemos. A nossa fé é muito lógica, muito racional. É como aquela igreja que estava orando diante de uma grande estiagem, e o pastor convocou o povo para fazer uma oração por causa que precisava de chuva, e o povo lá naquela igreja clamando, e uma criança sentada ouvindo, e o povo: Deus dá chuva para o povo, Deus dá chuva para essa igreja, dá chuva para essa região, nós estamos numa estiagem muito desgastante. Aquela criança morava perto daquele templo rural, sai correndo, vai até a sua casa, pega o máximo possível de guarda-chuva e fica no porta da igreja na saída. E quando vai passando, ele vai entregando guarda-chuva para as pessoas, vai dizendo: leve seu guarda-chuva. E as pessoas começam a rir dele. E ele diz: ué, mas nós não estávamos orando por chuva? Nós pedimos, Deus vai dar. Você já pegou o seu guarda-chuva aqui na Terça da Esperança, quando você veio orar, e você saiu com o seu guarda-chuva na mão, dizendo assim: isso vai acontecer, porque eu pedi ao Deus que tudo pode fazer, eu pedi ao Deus que tudo pode realizar? Ou você veio receber oração, sentou no seu lugar e você consultou na sua mente as possibilidades e disse: isso não pode acontecer comigo não, eu acho que isso é muito difícil, eu acho que eu estou fazendo uma campanha dando murro em ponta de faca, eu acho que eu estou batendo numa porta trancada. Quantas vezes você veio receber uma oração, mas não pegou seu guarda-chuva? Se você vai pedir por chuva, meu irmão, para a sua vida, prepara o guarda-chuva, porque Deus dá, Deus realiza, Deus faz. Mas a nossa incredulidade, a nossa insegurança impede a nossa oração, inclusive, de ser ouvida. E aí nós começamos a culpar o intercessor, a igreja, a unção, começamos a culpar até Deus, e Deus fala assim: mas você pede sem acreditar, você pede sem confiar. E nós temos uma cultura religiosa de fazer tudo mecanicamente e não confiar de que Deus pode fazer.
Você lembra de uma história que eu já contei aqui, de uma igreja que estava orando para Deus tirar um boteco que estava perto da igreja, dando muito trabalho? O povo ia celebrar o Senhor, e o boteco, os homens lá cantando, música sertaneja, aquela bagunça, aquela zoeira, aquela gritaria, e o pastor chamou a igreja e falou: não, vamos orar para Deus tirar esse boteco daqui. E eles começaram a orar: Deus, tira o boteco daqui, Deus, acaba com esse boteco, fale esse boteco, faz alguma coisa com esse boteco, mas nós não queremos mais esse boteco aqui perto de nós. E um dia veio um incêndio no boteco, pegou fogo em tudo. Aí o dono do boteco sabia que a igreja estava orando para acabar com o boteco, e aí foi no juízo e entrou com uma ação contra a igreja. Ele disse que a igreja deveria se responsabilizar pelos danos, porque ela pediu isso para Deus acabar com o boteco, e Deus meteu fogo no boteco dele. E aí foram colocados diante do juiz para fazer, né, o acordo lá, a concessão, e lá estão eles fazendo a conciliação, estão lá, e aí o juiz pergunta para o dono do boteco: quem é o responsável por isso? E o dono do boteco diz: é esse pastor, que ele pediu para Deus queimar o meu boteco. E o pastor então reage imediatamente, fala: eu não tenho nada a ver com isso, a gente estava orando para Deus, mas a gente não sabia se ele ia responder. Aí o juiz deu um passinho para trás e falou assim: mas eu estou ficando louco mesmo, porque eu estou com um dono de boteco que acredita no poder da oração, e um pastor que desacredita dela. Eu tenho duas pessoas aqui, uma é religiosa, que não acredita na oração, e a outra não religiosa, que acredita no poder da oração. Quantos de nós fazemos orações mecânicas, que não se apegam verdadeiramente pela fé, que acreditam? E Josué é um exemplo disso para mim. Josué capítulo 10 vai contar uma trajetória, e eu quero compartilhar com você essa noite. Diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare em Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Essa trajetória é mais ou menos assim. Josué tinha um acordo com o povo vizinho. Esse povo foi cercado por 5 outros povos para ser tomado e ser trucidado. Esse povo dá um grito para Josué e diz: Josué, a gente está em paz contigo, vem aqui socorrer a gente. E Josué fala: é para já, a gente está junto na parada, nós vamos resolver essa parada juntos. E quando Josué chega, eles começam a vencer os 5 outros exércitos, e aquele exército começa a correr, a fugir. E você sabe, no final da tarde, eles iam entrar para as cidades, iam fugir para as circunvizinhanças, iam recuperar suas forças, reposicionar o seu exército. Josué, sabendo que com a chegada da noite, eles poderiam se fortalecer, Josué olha e diz assim: sol, pode parar aqui. Lua, você para do lado de lá, porque nós vamos destruir todos os nossos inimigos antes que eles recuperem força. E diz a Bíblia que o sol parou, e diz que a Bíblia que a lua se deteve, e lá eles ficaram. Nós conhecemos a oração de Josué como a oração que fez o sol parar, mas ele fez o sol e a lua. Ele não, ele orou para que isso acontecesse, porque quem tem poder de fazer sol parar e lua parar é somente Deus. Por isso eu olho para essa trajetória, eu olho para essa história de Josué, e eu fico perguntando: que fé inocente é essa? Imagina só, que fé inocente, as pessoas passando, e o Josué só apontando aqui: pode parar, sol, para em nome de Jesus. E ele olhando para lá: para do lado de cá, em nome de Jesus, para. Imagina você lá na rua, não quer que escurece, não quer que fique de noite, aí lá na rua você está no meio de todo mundo passando, e você dizendo: para sol, o que as pessoas vão pensar de você? Ah, mas que inocente. É uma fé inocente, mas ao mesmo tempo é uma fé audaciosa, porque ele está dizendo assim: eu sei que Deus pode fazer você parar, eu sei que você pode ficar no seu lugar, e eu sei, lua, que você pode se deter aqui, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei a quem eu estou pedindo, eu sei quem tem poder para ouvir minha oração. Então é uma fé tanto inocente como aquela criança que fica com o guarda-chuva na porta da igreja, como audaciosa, como alguém que tem coragem. Aí eu pergunto para você uma coisa: Josué é a oração que nos ensina que o sol ainda pode parar. Meu irmão, minha irmã, o sol ainda pode parar. Eu acredito nisso, eu confio nisso, eu prego sobre isso, mas não prego que fisicamente nós sairemos lá e pediremos para o sol parar, porque a Bíblia diz que nunca tinha acontecido e depois nunca mais aconteceu.
mas eu peço para o sol parar em algumas áreas da minha vida. Qual é a sua oração de paralisação do sol? O que você veio pedir essa noite? Algo impossível, algo extraordinário, algo além das suas condições. Porque, meu querido, se você tem condições de fazer, você não precisa pedir, é só fazer. Se você tem condições de realizar, minha querida, você não precisa pedir, é só fazer. Mas se é impossível, e se é extraordinário, isso cabe a Deus, e é hora de você começar a confiar. Qual é a oração de parar o sol que você tem na sua mão aí? O que é que você gostaria de apresentar diante de Deus hoje pela fé e dizer: Senhor, eu já tenho recebido tantos diagnósticos negativos, mas hoje eu quero orar para o sol parar aqui. Hoje eu quero fazer uma oração corajosa. Hoje eu quero fazer uma oração audaciosa. E meus irmãos, com quem foi que Josué aprendeu a fazer oração de coragem? Com quem que ele aprendeu? Moisés. Mas Josué capítulo 1, versículo de número 9, diz assim: Josué, ser forte e corajoso. Tenha coragem, homem. Seja audacioso. Seja corajoso nas suas atitudes. Josué está agora com inimigos fugindo dele. Ele diz: se eles se recuperarem, amanhã a gente pode estar perdido. E ele fala: agora é a hora de exercitar coragem. Ele diz: eu tenho uma fé audaciosa que me move a acreditar de que Deus realiza o impossível. E eu pergunto para você: você tem uma fé que move as montanhas? Você tem uma fé que crê sobre todas as coisas? Uma fé que não leva em consideração as circunstâncias? Ou uma fé que se desestabiliza diante das más notícias? Porque é muito comum a gente ver isso. A pessoa está lutando por uma situação, ela está preparando o seu currículo, ela está agora dizendo: aquele serviço vai ser meu. O empresário já deu a carta dizendo: olha, pode contratar. O setor de RH já colocou o currículo dele entre os primeiros da fila. E quando ele está pronto para ser recebido da empresa, tudo dá errado. A empresa precisa cortar um gasto e diz: olha, infelizmente nós não vamos poder te contratar. E essa pessoa simplesmente desanima por completo da fé. Ela abandona a crença, ela se coloca contra Deus, ela vira o seu punho contra Deus, ela começa então a ignorar as coisas espirituais, e ela acha então que as coisas acabaram na sua vida. Essa não é uma fé corajosa. Uma fé corajosa encontra situações como essa, pode até se abater, mas não fica prostrado, não se dobra, não se permite ser derrotado, simplesmente se reposiciona e diz: não é aqui, mas Deus abrirá outra porta lá. Eu tenho uma pessoa que nós temos acompanhado, que ela vinha pedindo por 2 anos para Deus abrir uma porta de trabalho. Deus abriu, irmãos, uma porta próspera. O irmão conseguiu prosperar em pouco tempo, as coisas começaram a acontecer na sua vida, e 3 meses depois vem a carta de demissão dizendo: olha, infelizmente nossa empresa não reagiu, cortaram-se os custos e nós vamos precisar dispensar você mais uma vez. Aquele irmão estava se levantando de uma perda conjugal, de uma perda financeira, de uma perda emocional e até de uma situação espiritual. Eu liguei para ele imediatamente quando ele me mandou a mensagem. Eu disse: irmão, como é que você está? Ele disse: pastor, estou mais firme do que nunca. Eu assustei. E eu assustei com a voz do outro lado dizendo: eu sei que Deus fechou essa porta para abrir outra. E eu disse: Deus vai honrar a sua fé, meu irmão. Vai honrar porque você confia de que Deus está nesse negócio, de que a nossa vida não é uma sucessão de acasos. Deus tem o controle. Eu me esforço, eu me capacito, mas eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Josué tem um exército bom, Josué tem um exército poderoso, mas quem diz que isso é o suficiente? É preciso pedir a ação e a intervenção de Deus. Você tem um curso bom, você tem um currículo invejável, você tem uma capacidade impressionante, mas você precisa de intervenção de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Eu acredito na intervenção de Deus. Eu me preparo, irmãos, para as batalhas, eu me preparo para as lutas da vida, mas eu sei que quando as coisas ficarem difíceis demais para mim, eu posso fazer a oração que para o sol. Você pode fazer essa oração que para o sol. Se você fez tudo o que você poderia ter feito, se você investiu todas as suas forças para restaurar o seu casamento, se você tem administrado suas finanças com decência, coerência e sabedoria, e mesmo assim não tem conseguido produzir algo a mais para se sustentar, se você tem procurado o tratamento correto com seus médicos, se você tem pedido perdão, tentado ser uma pessoa melhor, se você tem feito tudo o que cabe a você, você tem um melhor exército. Agora você pode fazer a oração que para o sol, porque não adianta querer fazer a oração que para o sol se não tiver um exército batalhando no campo. Tem gente que quer fazer a oração que para o sol cruzado o braço. Senhor, eu em nome de Jesus
Decreto que o trabalho vai chegar na minha casa. Mas não entrega um currículo, não bate numa porta, não se capacita, não se expõe, não se promove a si próprio, para que outras pessoas possam reconhecer o seu trabalho. Como é que você quer fazer a oração que o sol para, meu irmão? A oração que faz parar o sol só entra em ação quando eu sei que eu fiz o meu melhor e agora eu dependo única e exclusivamente de Deus. Tem gente que depende demais de Deus quando deveria agir, e tem gente que age demais quando deveria depender. Meus irmãos, Josué me ensina que o sol ainda pode parar. Você pode fazer a oração essa noite, ousada, audaciosa, porque a palavra audaciosa significa aquele que realiza ações difíceis, aquele que afronta obstáculos e situações de risco. Ele é valente. Eu confronto isso em nome de Jesus. Eu fiz todo o meu tratamento, eu tenho me dedicado, eu tenho me esforçado, eu confronto esse diagnóstico em nome de Jesus. A oração tem poder, meus irmãos, mas será que a gente acredita nisso? Olha só o que acontece. Quando eu tenho uma fé audaciosa, quando eu tenho uma fé corajosa, ela contraria a lógica e a ordem. É comum alguém parar o sol? Claro que não, irmãos. É comum alguém parar a lua? Claro que não, irmãos. Inclusive, existe um erro, de cosmovisão aqui. Por exemplo, Josué mandou o sol parar, mas a gente sabe que não é o sol que gira em torno da terra. Nós entendemos que é a terra que gira em torno do sol, não é verdade? Então, por muito tempo, a igreja, com o poder da ciência, ela disse que era a terra, o sol que girava em torno da terra, e por isso ela não podia de maneira alguma ser contrariada dessa forma, porque o Josué disse: o sol para, ele não falou para a terra. E a igreja, de posse dessa informação, se tornou ignorante e fez uma inquisição, fez uma perseguição contra os principais pensadores da época. Bom, Josué contraria a lógica por completo. Ele teria que falar: sol, não é o sol parar, a terra pare. Mas ele contraria tanto a lógica que ele fala: sol para, lua para, porque o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. Você até pode orar alguma coisa que você não compreende no momento, mas o poder está em quem ouve a sua oração e conhece a sinceridade da sua fé. Por isso, a fé audaciosa é para você fazer. Qual é hoje a sua oração que precisa fazer para parar o sol? Qual é a oração que você precisa fazer hoje? É financeira, meu irmão? É conjugal? É emocional? Você não aguenta mais essa situação de depressão, de medicamentos, de crises emocionais? É essa oração que você precisa fazer? É uma enfermidade que está assolando você e que parece que não tem cura? É idas e vindas de um relacionamento turbulento? São os filhos rebeldes que você precisa hoje orar por eles? É o vício, a droga que tomou conta de você e você não consegue se libertar? Qual é a oração que você precisa fazer para o sol parar? Duas coisas você precisa fazer. Primeiro, é uma fé inocente, que se lança nos braços de Deus. Segundo, uma fé corajosa. Mesmo que contraria a lógica, você pode pedir a Deus. Mesmo que contraria a lógica, você pode dizer: eu vou em nome de Jesus. Por quê? Mateus capítulo 21, versículo 22 diz assim: tudo que vocês pedirem, crendo, recebereis. Você vai receber, mas tem só um segredo: tem que crer. Não é vir na terça da esperança e tudo que pedirdes na terça da esperança recebereis. Não, tudo que pedirdes crendo. Tem um segredo, irmãos. Tem um segredo. Suponhamos que você vai fazer um bolo de fubá, e aí você preparou tudo, bolinho, caprichou. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui: bolo de fubá vai fermento? Vai, né? Lógico, né? Então tá bom. Você preparou tudo, né? Lá o fubá, né? Preparou o açúcar, preparou tudo que vai, o leite. E aí você falou assim: tá bom meu bolo de fubá. E coloca no forno. E aí você vai servir para as suas visitas. E o bolo de fubá fica aquela sola de sapato desse tamanho, dessa finura. E aí você coloca na mesa das pessoas e fala assim: rapaz, só pode ser culpa do forno, só pode ser culpa da massa, só pode ser culpa não sei de quem. Não é culpa minha, porque eu coloquei tudo que precisava no fubá. E depois de um tempo, as visitas foram embora, você culpou todo mundo, você amaldiçoou o seu bolo de fubá. A hora que você chega lá na sua prateleira, você vê que você não usou o fermento, ele está fechadinho no saquinho. Você só esqueceu uma coisa para fazer o bolo de fubá crescer. O quê? O fermento. Um ingrediente muda todo o contexto,
todo o conteúdo. O Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome recebereis, certo? Não, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo. Tudo que vocês pedirem, crendo. Tem que ter o elemento da fé, tem que ter o elemento da crença. É ela que nos posiciona, é ela que nos avoluma, é ela que nos traz benefícios. É a crença, a verdade de que Deus está conosco e que nós podemos confiar nele. Olha só um outro texto bíblico. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Gente, você pode orar pelo seu filho, orar pela sua casa, orar pela sua empresa. Faça isso hoje, faça isso amanhã, faça isso todos os dias. Por quê? O Elias era homem como nós, e depois disso ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos. Depois ele orou de novo, e Deus mandou chuva e produziu frutos da terra. Você pode orar, você não precisa do pastor, não precisa dos intercessores, você pode orar em nome de Jesus crendo, e as coisas podem acontecer. Olha só que interessante esse texto. Por que a nossa oração não é atendida então? Pastor, eu oro e não é atendida. Eu quero trazer só um resumo de muitas possibilidades, só um. Por que sua oração não é atendida? Tiago 4,2 diz assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm, porque não pedem. Você não tem, meu irmão, porque não pediu ainda. Você não tem, minha querida, porque ainda não decidiu pedir. Aí você fala: não, pastor, mas eu já pedi. Aí o texto continua: quando você pede, não recebe, porque pede por motivo errado, para gastar em seus prazeres. Você entendeu? Por que você não recebe? Porque pede errado. Pastor, como que é que pede certo? O Senhor Jesus, eu agora decreto. Não tem nada a ver com impostação de voz, não tem nada a ver com vocabulário bíblico, tem que a ver com sinceridade de glorificação de Deus. Por quê? E eu guardei o segredinho do texto no final para vocês aqui, para a gente ler junto. Josué 10:12 diz assim no final, olha lá no final, depois que o sol parou: sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Sabe quando a nossa oração verdadeiramente ela é atendida? Quando a gente não pede por mesquinharia ou por nosso ego, quando a gente faz uma fé audaciosa que desafia a terra e honra a Deus. Se a sua oração for glorificar o nome de Deus, Ele atende. Se a sua oração for glorificar o nome do homem, Ele não atende. Se a sua oração é para glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, Deus está com os ouvidos atentos. Mas se a sua oração é para a sua vaidade pessoal, Deus não atende. Por isso é hora de reavaliar os motivos pelos quais você tem pedido. Pede e não recebe, está na hora de mudar o jeito de pedir. Senhor, eu quero um casamento abençoado para glorificar o seu nome. Senhor, eu quero uma empresa próspera para investir no seu reino. Senhor, eu quero uma vida saudável para servir na obra de Deus. Senhor, eu quero uma família em paz para juntos cultuarmos o Senhor na casa do Senhor. Senhor, eu quero uma vida plena para que as pessoas vejam que há Deus em Israel. Se a sua vida for glorificar a Deus, se a sua oração for exaltar o nome de Jesus, irmão, está dado. Se a sua vida, se o seu pedido for glorificar o nome de Jesus, está dado hoje, e é a sua hora de fazer isso. A oração do sol parar é a oração que desafia a terra e que glorifica o nome de Deus. É a hora de você fazer isso. Senhor, glorifica o teu nome. Eu vou testemunhar na igreja, eu vou contar para todo mundo o que Jesus fez na minha vida. Agora Deus vai te dar para você fechar o bico e ficar se orgulhando que agora você está de emprego novo, de casa nova, de carro novo, de vida nova, de saúde boa. Deus vai te dar para você glorificar o nome dEle e dizer que Ele é bom, maravilhoso e perfeito. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar ao Senhor, e enquanto cantamos eu quero convidar você a fazer sua fé, ou melhor, sua oração de fé audaciosa, sua oração que faz o sol parar. O que é que você precisa colocar diante de Deus? Enquanto nós oramos aqui, eu quero convidar os intercessores para vir aqui à frente, e nós vamos orar por você. Você que está na sua 5ª, 6ª, 7ª semana de campanha, e você que vai começar hoje o seu propósito de oração, pode começar hoje. Você que vai fazer hoje uma oração de fé audaciosa. Você que vai ter coragem de contrariar a lógica e glorificar Deus. Você que vai ter coragem de dizer: Deus, se o Senhor prosperar a minha empresa, eu vou investir no reino. Você que vai ter a coragem de dizer: se o Senhor sarar o meu corpo, eu vou te servir todos os dias da minha vida. Se o Senhor mudar o meu casamento, nós vamos cultuar ao Senhor nessa comunidade. Você que vai ter uma oração audaciosa, de fé,
eu quero convidar você também a vir receber oração essa noite. Nós vamos orar por todos aqui e pedir que Deus visite seu coração com poder, com graça, para glorificação do nome dele. Pede e não recebe porque pede mal. É hora de pedir bem. Peça com fé, crendo que ele responde, mas peça para glorificar o nome de Jesus na sua vida, para que você possa dizer para todo mundo: Deus é bom, maravilhoso e poderoso sobre a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, você pode vir à frente e receber sua oração. Quinta, sexta, sétima semana, e você que vai começar hoje. E se porventura você quer uma fé audaciosa, pode vir também orar conosco. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso está, espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu me sararás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ainda que os meus olhos não possam ver, eu creio em tuas promessas. Se o meu coração ansioso estás, espero em ti, Senhor. Se o meu corpo está ferido, então eu sei, tu restaurarás. E se tudo está perdido, então eu sei, tu restaurarás. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu descanso em ti, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Eu quero orar com você nesse momento em nome de Jesus. Eu quero pedir que essa noite você tenha coragem de colocar para o Deus o seu impossível. Nós vamos fazer a oração que faz o sol parar. Nós vamos fazer a oração que faz o sol parar. E essa oração, sabe o que é? É a oração no nome de Jesus. Jesus é o sol da justiça, e Ele pode parar hoje sobre a sua vida para que ela brilhe novamente. E nós vamos orar agora para situações impossíveis. Eu quero que você pense em algo impossível que está acontecendo ao seu lado. Eu quero que você pense em algo extraordinário que você não pode por você mesmo essa noite. É sobre isso que nós oraremos, e é sobre isso que nós invocaremos o nome do Senhor. Senhor Jesus, Tu és o sol da justiça, e quando o Senhor brilha, as trevas não podem resistir. O sol parou de brilhar na vida do meu irmão e da minha irmã, e nós agora recuperamos isso em nome de Jesus. Que o sol da justiça pare, que o sol da justiça continue brilhando. O sol da justiça brilhe sobre esse casamento, que brilhe sobre essa enfermidade, que o sol da justiça brilhe sobre essa perturbação maligna, que o sol da justiça, Jesus Cristo, brilhe sobre essa dor, que o sol da justiça brilhe sobre essa perda, sobre essa falência, que o sol da justiça, Jesus Cristo, brilhe e mande embora as trevas da angústia, que o sol da justiça brilhe sobre esse casamento, sobre esse marido, sobre essa mulher, que o sol da justiça brilhe sobre esse trabalho, sobre essas finanças em nome de Jesus, que o sol da justiça, Jesus Cristo, brilhe sobre esse coração, sobre esse ser, sobre essa pessoa que precisa de Ti. Senhor, nós fazemos a oração que faz o sol parar. Essa oração não é nossa, esse poder não é nosso, nós só fazemos porque nós cremos, e o Senhor faz o resto. Nós oramos e agora atribuímos o resultado ao Senhor, e o Senhor vai glorificar o seu nome nessa casa, nesse trabalho, nessa saúde, nessa vida, e nós sairemos daqui com a nossa bênção, porque cremos que o Senhor está conosco. Em nome do Senhor Jesus, o sol para sobre nós essa noite, Jesus brilha sobre nós nesse lugar, e sairemos debaixo da sua luz, da sua glória, e glorificaremos o seu nome. Nós pedimos e temos, porque pedimos para glorificar o nome de Jesus. Amém. Você que recebeu a sua bênção, você pode aplaudir ao Senhor. Você recebeu, em nome de Jesus. Não murmure, não murmure, não saia daqui resmungando, não saia reclamando, não saia dizendo que é impossível. É impossível, mas Deus pode, em nome de Jesus. Deus abençoe. Semana que vem nós nos vemos na virada, em nome de Jesus. Vão com Deus. Eu descanso em Ti, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.